O milagre que mudou a vida de José, da dor à vitória na Universal. José tinha apenas 24 anos, mas sua vida parecia um fardo pesado demais para carregar. Há 3 anos, ele sofria com enxaquecas crônicas que o deixavam acamado por dias. As dores eram tão intensas que chegavam a causar náuseas, visão turva e uma sensação de que sua cabeça ia explodir. Médicos receitaram remédios fortes, mas os efeitos colaterais o deixavam sonolento e deprimido. Exames não encontraram causas claras, e os especialistas apenas encolhiam os ombros: é estresse, ansiedade, talvez genético. José ouvia, mas no fundo sabia que aquilo não era normal. Ele era um jovem cheio de sonhos e queria terminar a faculdade de administração, arrumar um bom emprego e ajudar a mãe, que criará ele e a irmã sozinha. Mas como sonhar quando cada manhã acordava com medo da próxima crise? As contas se acumulavam. José trabalhava como entregador, mas nos dias de dor, não conseguia sair da cama. A mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, vendo o filho se consumir. Meu Deus, até quando? Ela sussurrava enquanto passava um pano úmido na testa febril do filho. José se sentia inútil. Até sua namorada, Ana, começou a se afastar. Não aguento mais te ver assim, José. Você precisa de ajuda, disse ela certa vez, com lágrimas nos olhos. Aquelas palavras doíram mais que as enxaquecas. Foi num desses dias, quando a dor o deixou prostrado no sofá, que Dona Maria ligou a TV e parou no canal da Igreja Universal do Reino de Deus. Um pastor falava com autoridade sobre cura divina. Deus não quer que você viva na doença. Ele é o Deus que opera milagres. José, cético, tentou mudar de canal, mas algo na voz daquele homem o fez parar. Mãe, o que é isso? Perguntou, esgotado. É a Universal, filho. Lá, Deus cura. Já ouvi tantos testemunhos. José não acreditava em milagres, mas naquele momento, não tinha mais para onde correr. O primeiro passo, a coragem de buscar a fé. No domingo seguinte, Dona Maria quase arrastou José para a igreja. Ele foi de cabeça baixa, usando óculos escuros para disfarçar a dor que latejava atrás dos olhos. Ao entrar, o impacto foi imediato. O lugar estava cheio de gente cantando com fervor, mãos levantadas, vozes unidas em oração. José se sentou no fundo, incômodo. Isso não é para mim, pensou. Mas então, o pastor começou a pregar sobre libertação e cura através da fé. Muitas vezes, a doença não é só física, é espiritual. Há amarras, maldições familiares, espíritos de enfermidade que precisam ser quebrados. Aquilo mexeu com José. Ele lembrava que sua avó também sofrerá de dores de cabeça a vida toda. Seria possível que aquilo fosse mais que genética? O pastor chamou os enfermos ao altar. Dona Maria puxou o filho pelo braço. Vem, meu filho. Não custa tentar. Relutante, José se levantou. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar em voz alta, José sentiu algo estranho. Um calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. Em nome de Jesus, quebra-se essa maldição. Saia, espírito de enfermidade. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e ordenou: receba sua cura. José não sentiu nada no primeiro momento. Saiu da igreja ainda com dor, decepcionado. Não adianta, mãe, murmurou no caminho de casa. Mas Dona Maria, firme, respondeu: fé não é sentir, é crer. Vamos voltar na quarta, na corrente de oração. A batalha da fé, entre a dor e a promessa. José voltou. E voltou mais vezes. Participou da Fogueira Santa de Israel, onde pastores oravam com unção contra as enfermidades. Entrou na campanha dos 70 dias de jejum e oração, mesmo fraco, oferecendo a Deus suas noites de sono em vigília. Começou a dar o dízimo e ofertas, mesmo com as contas apertadas, porque o pastor ensinou: quem honra a Deus com o que tem, abre as portas dos milagres. José chorava durante as orações, pedindo perdão por sua incredulidade. Senhor, se o Senhor existe, me cura. Não aguento mais. Até que, numa vigília de sexta-feira, algo mudou. Enquanto o pastor orava sobre os enfermos, José sentiu as mãos pesadas, como se alguém invisível as colocasse sobre sua cabeça. De repente, uma dor aguda o atravessou, não a enxaqueca,
mas algo como uma faca sendo arrancada de dentro dele. Ele gritou, caiu de joelhos, e então, silêncio. Uma paz estranha o invadiu. Levou as mãos à cabeça, esperando a dor voltasse. Nada. Zero. Pela primeira vez em anos, sua mente estava clara. Glória a Deus, gritou o pastor. Esse jovem acabou de ser curado. José começou a chorar. Dona Maria correu para abraçá-lo, tremendo. Meu filho, você está curado. Ele tocou a própria testa, incrédulo. Mãe, sumiu. Sumiu. O milagre confirmado, uma vida transformada. Nos dias seguintes, José esperou a dor voltar. Não voltou. Uma semana. Um mês. 3 meses. Ele voltou ao médico, que, após novos exames, apenas balançou a cabeça, perplexo. Não há mais sinais de atividade anormal. É como se você nunca tivesse tido isso. José sorriu. Sabia que não era a medicina, era Deus. Sua vida mudou radicalmente. Voltou a trabalhar sem faltas, terminou a faculdade, e até reconquistou Ana, que, ao ver sua transformação, pediu perdão por ter duvidado. Hoje, José é dizimista fiel, participa das campanhas de fé e dá seu testemunho no altar toda vez que pode. Eu era um homem morto-vivo, mas Deus me ressuscitou. A Universal me ensinou que a fé não é passiva, é luta, é entrega, é confiar mesmo quando não vemos. Sua mãe, emocionada, sempre diz: meu filho foi curado no batismo das águas, mas antes, foi batizado no Espírito Santo. A Universal não é só uma igreja, é um hospital de almas. A lição que ficou. José aprendeu que Deus não age no quando der, ele age no agora para quem persiste. A cura não veio no primeiro dia, mas veio. Não foi sem dor, mas a dor teve um propósito. Hoje, ele ensina aos novos convertidos: se você está sofrendo, não desista. A Universal é o lugar onde Deus quebra cadeias. Mas você precisa fazer a sua parte, crer, orar, jejuar, e não soltar a mão de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Porque no altar da Universal, milagres não são exceção, são regra para quem tem fé. E assim, José, que já foi um jovem derrotado pela dor, hoje é um guerreiro da fé, provando que, na Igreja Universal do Reino de Deus, nenhum caso é sem solução. O milagre que multiplicou a fé. Mas a história de José não terminou ali. Porque quando Deus opera um milagre, Ele não faz só por uma pessoa, Ele usa aquela vitória para abalar gerações. E foi exatamente o que aconteceu. Certo domingo, enquanto José dava seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Marisa, sentada nos fundos do templo, não conseguia conter as lágrimas. Ela tinha ouvido falar dos milagres da Universal, mas nunca havia entrado numa igreja antes. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, nasceu com uma doença rara que os médicos chamavam de degenerativa. A cada mês, o menino perdia um pouco mais dos movimentos, e os especialistas já haviam dito que ele não viveria além dos 10 anos. Marisa carregava aquela sentença como uma pedra no peito. Quando José contou como Deus o livrou da cadeira de rodas, algo dentro dela gritou: se Deus fez por ele, pode fazer por meu filho. No final do culto, ela se aproximou dos obreiros, tremendo, e pediu oração. Não tinha dinheiro para ofertas, não conhecia a Bíblia, mas tinha uma coisa que Deus honra: um coração quebrantado e fé do tamanho de um grão de mostarda. Os obreiros oraram por Lucas ali mesmo, impuseram as mãos sobre ele e declararam: em nome de Jesus, esta doença é quebrada. Marisa levou o filho para casa naquela noite sem saber o que esperar. Mas na manhã seguinte, algo incrível aconteceu. Lucas acordou e, pela primeira vez em meses, moveu os dedos da mão direita. Depois, tentou se sentar sozinho e conseguiu. Marisa gritou de emoção, e nas semanas seguintes, o menino foi recuperando os movimentos pouco a pouco, até que, 3 meses depois, correu pelos corredores do templo, saudável, enquanto a congregação inteira orava e louvava a Deus. A onda de milagres que não parou. O testemunho de Lucas se espalhou como fogo. Pessoas de outros estados começaram a vir àquela Universal em busca de um encontro com Deus. Um homem com câncer em estágio terminal recebeu alta médica após ser ungido com óleo consagrado. Uma mulher estéril por 15 anos engravidou depois de participar da campanha das israelitas. Até um casal à beira do divórcio reconciliou-se depois de assistir a uma palestra sobre família no templo.
José, que agora era um obreiro voluntário, via tudo aquilo e entendia: Deus não queria só curá-lo, ele queria usá-lo para abrir portas de fé para outros. Ele passou a visitar hospitais, levando o óleo da igreja e orando pelos doentes. Muitos voltavam para o templo com relatos de cura, e outros, mesmo sem a cura física imediata, encontravam uma paz que nenhum remédio podia dar. O segredo revelado. Um dia, o pastor da igreja chamou José para uma conversa. Você sabe por que Deus escolheu você para esses milagres? José, humilde, respondeu: Não, pastor. Só sei que ele teve misericórdia de mim. O pastor sorriu e disse: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E você, José, foi escolhido porque, mesmo no fundo do poço, nunca deixou de buscar a ele. Muitas pessoas desistem no primeiro não, mas você persistiu. E é isso que Deus quer ver, um coração que não solta a mão dele, mesmo quando a batalha parece perdida. José entendeu então que o verdadeiro milagre não era apenas a cura das pernas, mas a transformação da sua alma. Ele, que já foi um homem amargurado, agora sorria até nas dificuldades. Aprendeu que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos. Hoje, um legado de fé. Anos depois, José e Marisa, sim, a mesma mãe de Lucas, casaram-se e hoje servem juntos na obra de Deus. Eles lideram um grupo de oração para pessoas com doenças crônicas, onde testemunham semana após semana: não há caso perdido para Jesus. Aquela Universal que José entrou arrastando os pés, hoje é um farol de esperança na cidade. E toda vez que um novo milagre acontece ali, ele olha para o altar e lembra: Deus não muda. Ontem fez por mim, hoje faz por outros, e amanhã fará por quem ainda não chegou. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são histórias do passado, são realidades do presente para quem crê. E José vive para provar isso. A vida de José e Marisa não ficou só nos testemunhos. Com o tempo, Deus foi abrindo portas para que eles levassem esperança além dos muros da igreja. Um dia, enquanto visitavam um hospital público lotado, conheceram Dona Maria, uma senhora de 72 anos que há meses lutava contra um câncer agressivo. Os médicos já tinham dito que não havia mais o que fazer, e a família, desesperada, só esperava o pior. Mas José, com os olhos brilhando, sentou-se ao lado da cama e começou a contar sua própria história. Falou do desespero, da dor, da noite em que entrou na Universal sem forças e saiu de lá com uma promessa de Deus. Dona Maria, fraca, segurou sua mão e sussurrou: Filho, você acha que Deus ainda faz milagres como esse? José não hesitou: Não só acho, como vivo um todos os dias. E hoje, o seu é por você. Naquela mesma noite, a família de Dona Maria a levou até a Universal. Ela mal conseguia andar, apoiada nos braços do filho e da nora. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre ela e orou com autoridade, algo mudou. Não foi instantâneo como no caso de José, Deus trabalha de formas diferentes, bate uma paz inexplicável encheu aquele lugar. Dona Maria começou a frequentar as reuniões, mesmo quando as dores ainda a acompanhavam. Até que, 3 meses depois, os exames surpreenderam a todos: o tumor havia regredido. Os médicos, sem explicação, chamaram de a remissão espontânea. Mas ela sabia, era a mão de Deus. Hoje, Dona Maria está curada. E toda terça-feira, ela e José se encontram na igreja para orar por outros que chegam com diagnóstico e sem esperança. Deus não escolhe quem vai abençoar pela aparência ou pela situação, José sempre diz. Ele escolhe quem está disposto a crer, mesmo quando tudo diz que não há saída. E assim, o ciclo continua. A Universal, que um dia foi o último refúgio de José, virou um lugar onde vidas são restauradas não só no corpo, mas na alma. Porque milagre não é só a cura física, é a família que se reconcilia, o vício que é quebrado, a pessoa que redescobre o propósito. José, que já foi um homem quebrado, hoje carrega no peito a certeza de que Deus não apenas muda histórias, mas as reescreve por completo. E quando alguém pergunta como ele tem tanta fé, José sorri e responde: porque eu já estive do outro lado. E se Deus me tirou de lá, Ele pode tirar qualquer um. Porque na Igreja Universal, a cada reunião, a cada oração, a cada vida transformada, fica provado mais uma vez, onde a fé, não há impossíveis. A vida de José depois daquele milagre não foi um caminho de rosas, mas ele aprendeu que a fé não é a ausência de lutas, é a certeza de que Deus está no controle mesmo quando o vento bate forte.
Os médicos ainda olhavam para ele com espanto, os exames continuavam limpos, e os vizinhos que antes o viam como um caso perdido agora o chamavam de um homem que Deus ressuscitou. Mas José sabia que o maior milagre não era só o câncer que sumiu, era o coração que havia sido lavado. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de cestas básicas no templo, ele conheceu Maria, uma mulher com os olhos inchados de chorar. Ela carregava nas mãos uma foto amarelada do filho, um jovem que havia se perdido nas drogas e nas ruas. Pastor, já não sei mais o que fazer, ela sussurrou, com a voz trêmula. José olhou para aquela dor e viu o próprio passado refletido. Sem pensar duas vezes, ele a levou até o altar e disse: aqui, a gente não desiste de ninguém. Deus não desistiu de mim, e não vai desistir do seu filho. E assim começou outra batalha. José passou a visitar as ruas onde o rapaz costumava ficar, levava café quente e um abraço apertado. Às vezes, o jovem o xingava, outras vezes sumia por dias. Mas José persistia, porque ele sabia que por trás daquelas palavras duras havia um coração que ainda batia, uma alma que Deus não havia esquecido. Até que uma noite, depois de meses de oração, o rapaz apareceu na porta da Universal, sujo, magro, mas com um brilho diferente nos olhos. Minha mãe disse que o Senhor não desistiu de mim, ele murmurou. José o abraçou forte e respondeu: não fui eu, meu filho. Foi Deus. Ele só estava esperando você dizer assim. Hoje, aquele jovem está limpo, trabalha como auxiliar na igreja e ajuda outros que ainda estão perdidos. Maria, que antes chorava sozinha, agora sorri enquanto vê o filho pregar a palavra de Deus nos cultos. E José? Ele continua ali, na primeira fila, de mãos levantadas, agradecendo por cada vida que chega quebrada e sai restaurada. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias que se contam, são realidades que se vivem. Cada testemunho é uma prova de que Deus não mudou, que Ele ainda ouve, ainda age, ainda transforma o que estava morto em algo novo. E quando as pessoas perguntam como é possível tanta mudança, José sempre repete a mesma coisa: é simples. Basta acreditar que, onde o homem diz o acabou, Deus diz o começa. E assim, a cada dia, mais corações são conquistados, mais famílias são unidas, e a fé que move montanhas segue escrita não só nos livros, mas na vida daqueles que ousaram crer. E foi assim que a história de José e Maria se tornou um farol para muitos outros que chegavam à igreja com o coração pesado. Não demorou para que um jovem chamado Carlos cruzasse as portas da CCB, arrastando consigo uma vida de vícios e decepções. Ele tinha ouvido falar dos milagres que aconteciam ali, mas, no fundo, achava que seu caso era diferente e muito pior, sem solução. As drogas já tinham roubado sua saúde, seu emprego e até a confiança da própria mãe. Quando entrou pela primeira vez, tremia não só pelo frio da rua, mas pelo medo de não ser aceito. Mas ali, entre os louvores e as orações, algo mudou. Os obreiros o receberam sem julgamento, como se já o conhecessem há anos. Um deles, o irmão Paulo, aproximou-se e disse apenas: Deus te trouxe até aqui porque Ele tem um plano para você. Aquelas palavras, tão simples, foram como água para uma planta murcha. Carlos começou a frequentar os cultos, e a cada dia sentia uma força nova dentro de si, como se alguém estivesse desatando os nós que o prendiam ao passado. Uma noite, durante uma corrente de oração, ele caiu de joelhos e chorou como nunca. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se uma carga de anos fosse tirada de suas costas. Quando se levantou, sentiu algo que há muito não experimentava: paz. E não foi só isso. Poucos dias depois, sua mãe, que há anos não falava com ele, apareceu na igreja. Com lágrimas nos olhos, ela abraçou o filho e disse: Alguém orou por mim ontem à noite. Sonhei com você limpo, sorrindo, e uma voz me disse: Ele está livre. Carlos não precisou explicar nada. Ela já sabia. Hoje, Carlos é um dos obreiros mais dedicados da igreja. Ele ajuda outros jovens que chegam perdidos, como ele um dia chegou, e sempre repete a mesma frase que ouviu quando cruzou aquelas portas: Deus tem um plano para você. E assim, a corrente de milagres continua. Porque na CCB, não são apenas vidas que são transformadas, são gerações. São pais que voltam para casa, filhos que recuperam a esperança, famílias que se reencontram. E toda vez que José vê Carlos no púlpito, compartilhando seu testemunho, ele sorri e lembra do dia em que entrou ali, quebrado, sem esperança. Agora, sabe que não foi coincidência.
Foi Deus, mais uma vez, provando que onde o mundo vê um fim, ele vê um novo começo. E assim, a cada culto, a cada oração, a cada vida restaurada, a fé se fortalece, e o impossível se torna real. Porque milagre não é coisa do passado. É o que acontece quando alguém decide crer. Na mesma igreja onde José encontrou sua restauração, uma jovem chamada Ana também buscava respostas. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava um peso que parecia maior que sua própria vida. Desde pequena, ouvia que não serviria para nada, que seus sonhos eram bobagens, que seu lugar era nas sombras. As palavras duras da família e as decepções amorosas a fizeram acreditar que não merecia felicidade. Até que, em um domingo qualquer, arrastada por uma amiga, entrou na CCB pela primeira vez. Não foi o prédio bonito nem os louvores animados que a tocaram. Foi o olhar de uma irmã na fé, uma senhora de cabelos brancos que se aproximou e, sem nem saber seu nome, segurou suas mãos e disse: "Filha, Deus não te esqueceu. Ele está te esperando aqui." Ana sentiu algo estranho no peito, como se uma corrente invisível se rompesse. Chorou sem conseguir parar, e naquele dia, pela primeira vez em anos, sentiu que alguém, não uma pessoa, mas Deus, a via. Os cultos se tornaram seu refúgio. A cada mensagem, era como se o pastor estivesse falando diretamente com ela. Você não é órfã, você tem um pai. E Ana, que sempre se sentiu sozinha, começou a entender que aquilo não era só uma frase bonita. Era a verdade. Um dia, durante uma campanha de oração, ela se ajoelhou no altar e derramou tudo o que guardava, a dor, a rejeição, o medo de não ser suficiente. E então, ouviu uma voz no coração, clara como água: "Eu te escolhi antes mesmo de você nascer." Não foi imediato. As batalhas não sumiram como mágica. Mas Ana começou a mudar. As palavras que antes a destruíam perderam força. Ela voltou a estudar, arrumou um emprego, e o mais incrível, passou a ajudar outras jovens que chegavam à igreja com o mesmo vazio que ela já teve. "Se Deus mudou minha história, pode mudar a sua também," ela dizia, com os olhos brilhando de uma convicção que não existia antes. Um ano depois, Ana estava no batismo, vestida de branco, sorrindo enquanto o pastor a mergulhava nas águas. Quando saiu, abraçou a irmã de cabelos brancos, a mesma que a recebeu no primeiro dia, e sussurrou: "Obrigada por me mostrar que eu tinha valor." A senhora, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Não fui eu, minha filha. Foi Jesus. Ele só precisava que você desse um passo para dentro." E assim, como José e Carlos, Ana se tornou mais um elo nessa corrente de milagres que não para. Porque na CCB, não importa quão profunda seja a ferida ou quão escuro pareça o caminho, sempre há uma mão estendida, uma palavra de esperança, um Deus que não desiste. E cada vida transformada se torna uma prova de que, quando o homem diz é impossível, ele responde: "Para mim, tudo é possível." E a história continua. Sempre continua. O milagre completo. Ana voltou para casa naquela noite com o coração leve, mas ainda não sabia que o maior milagre estava por vir. Ao abrir a porta, encontrou o filho, Lucas, de 10 anos, sentado no escuro, os olhos inchados de chorar. Entre as mãos, apertava o bilhete que ela havia deixado meses antes: "Desculpe, meu amor. Não aguento mais." Ele não entendia por que a mãe havia sumido, porque as noites viravam dias sem seu abraço, porque o mundo parecia tão vazio sem ela. Quando Ana o abraçou, Lucas tremia. Ela caiu de joelhos, pedindo perdão entre lágrimas, e então contou: havia conhecido um Deus que não a julgava, um lugar onde sua dor tinha nome e cura. O menino, com a sabedoria pura das crianças, perguntou: "Mãe, então ele pode consertar a gente?" Ana sorriu através das lágrimas: "Ele já começou, meu filho. E agora, vamos juntos." A reflexão que fica. Às vezes, o milagre não é só a água que lava a alma, mas a mão que segura a nossa quando achamos que vamos afundar. Ana entrou na igreja quebrada, saiu renovada, mas o verdadeiro milagre foi perceber que sua história não terminava nela, estava ligada à do filho, à da irmã de cabelos brancos, à de José, à de Carlos, e à de todos que, como ela, um dia ouviram: "Venha como está." A lição. Deus não precisa de pessoas perfeitas, mas de corações dispostos a dar um passo para dentro, seja do templo, da esperança ou do perdão. O impossível? É só o que ainda não entregamos a Ele. E a corrente de milagres continua,
porque ele nunca para de tecer vidas em sua história de amor. E assim, a luz que acendeu em Ana iluminou um lar. E o lar, uma comunidade. E a comunidade, o mundo. Porque milagres não são pontos finais, são pontes.